Olá, eu sou a Jéssica. Eu sou o Thales e nós somos o Central Norte. Hoje nós vamos falar como que foi a organização das nossas bagagens e como que foi a nossa viagem de Goiânia até Quebec. Nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de como que foi a organização das nossas bagagens. Qual foi a melhor forma que a gente encontrou para despachá-las e também como que a gente organizou, né, tudo que a gente tinha ali dentro das nossas bagagens. Nesse vídeo a gente vai postar também alguns trechos que a gente gravou, né, durante os últimos dias ali em Goiânia, organizando as nossas coisas na correria. Confesso que a gente achou que ia gravar mais coisas do que a gente realmente gravou. Pela correria do dia a dia, por tudo que a gente tinha que resolver, pelas coisas que a gente tinha que correr atrás, acabou que não deu para gravar muita coisa. Mas o que a gente gravou, a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo. Então, para começar, a gente vai colocar aí como foi a organização das nossas bagagens. Olá, pessoal! Nós estamos aqui, hoje é sábado, dia 9. Dia 29, perdidos no calendário. A gente tá aqui essa semana, na verdade, essas últimas semanas, tentando organizar as coisas em casa para poder organizar as malas para viagem. Então, a gente tá aqui com as caixas, né? A gente vai estar despachando caixa no lugar de bagagem. Então, a gente comprou essas caixas lá na Calunga. Tivemos que mexer um pouquinho nas medidas delas, dar uma diminuída para caber ali dentro da medida permitida para despachar. E estamos aqui na correria, a casa tá uma zona, mas faz parte aí do processo. Para poder utilizar melhor o espaço dentro das caixas, nós decidimos comprar sacos a vácuo para poder estar reduzindo ali o espaço que as roupas, que edredom, enfim, que os objetos que a gente decidiu trazer iriam ocupar. Então, os sacos são bem simples de utilizar, eles têm ali um fecho ziplock. Você encaixa ali o aspirador, ele vai sugar todo o ar de dentro do saco. Ali eu estou dando alguns murrinhos para poder retirar o excesso de ar em alguns cantos, para poder ocupar o menos volume possíno. Então, no total, eu comprei 20 sacos a vácuo, a gente não chegou a utilizar tudo, mas foi uma ótima estratégia para poder reduzir ali o volume que as roupas, que edredons, toalhas ocuparam dentro da nossa caixa, das nossas caixas. Então, como que acabou ficando ali a franquia das nossas bagagens, né? A gente comprou essas passagens como agência de viagem, então os trechos, o trecho nacional e internacional foi comprado separadamente. Na franquia do trecho nacional, cada um de nós tinha direito a uma bagagem de 23 quilos cada, mais a bagagem de mão. No trecho internacional, a gente já teria direito a uma bagagem de 32 quilos cada, mais uma bagagem de mão ali de até 10 quilos. Por conta dessa diferença, se a gente fosse respeitar só a quantidade ali dos 23 quilos no trecho nacional, a gente perderia, né, o restante que a gente teria direito ali no internacional. E a gente realmente precisava desse espaço. Então, o que a gente decidiu fazer foi que a gente comprou uma terceira bagagem ali no voo nacional, que a gente fez o trecho com a Gol. Então, a gente comprou uma terceira bagagem para colocar o que passasse ali da franquia que a gente tinha direito. Então, a gente comprou 2 caixas ali resistentes, a gente comprou na Calunga, que seriam as caixas que vieram até o Canadá. A gente organizou essas 2 bagagens com 32 quilos cada, e depois a gente encontrou uma terceira caixa e a gente retirou ali, né, o excedente para respeitar ali os 23 quilos do trecho nacional, e o restante foi nessa terceira caixa. O que a gente pensou, e foi o que a gente fez quando chegou ali em Guarulhos, a gente abriu as 3 caixas e redistribuiu ali todos os pesos para poder fazer o despacho para o voo internacional. Porque também, como são trechos diferentes, a gente teve que chegar em Guarulhos, ir lá, pegar a bagagem, para depois fazer o despacho junto com a Air Canada. Lembrando que nessa viagem, nós também viemos com os nossos pets. Então, viemos com esse gatinho aqui, Miau, e mais outra gatinha, a Jade. Eles vieram com a gente dentro do avião, dentro da cabine, dos nossos pets. Mas a gente não vai falar sobre essa questão dos pets agora. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, falando da burocracia, de como foi a viagem em si com eles. Vai ficar no próximo vídeo. E agora a gente vai falar apenas das bagagens, que foi o que a Jéssica explicou. Então, no frigir dos ovos, a gente tinha 32 quilos para trazer para o Canadá. Em Guarulhos a gente pegou 3 caixas que tinham mais ou menos ali entre 20 e 22 quilos e montamos 2 de 32 quilos, na verdade até menos que isso, e foi o que a gente trouxe, né, para o Canadá,
foram 2 caixas que vieram despachadas no avião, né? Dentro do avião viemos com 2 malas de mão de 10 quilos e os gatos, que foi o que eu falei. Lembrando, essa era uma dúvida nossa, né? A gente achava que por trazer os gatos na cabine a gente perderia a bagagem de 10 quilos, mas na verdade você acaba perdendo direito ao que eles chamam de item pessoal, que é uma mochila ou uma bolsa grande. Então a gente manteve ali a mala de 10 quilos e a gente trouxe ali a Canyon, né? A caixinha de transporte com os gatos. Uma coisa que a gente fez, que ajudou muito, foi comprar umas bolsinhas pequenas, né? No meu caso uma mochilinha lateral, da Jéssica uma bolsinha bem pequenininha mesmo, para a gente guardar itens pessoais como carteira, um power bank, os passaportes, e isso ficar na mão, não ficar dentro de nenhuma bagagem, já que a gente não tinha como levar a mochila por conta dos gatos, né? Então isso ajudou bastante também para a gente ter acesso rápido ali à documentação na hora de mostrar ali na Polícia Federal e tal. Outra questão importante, que aí é um conselho do não faça o que nós fizemos, a gente deixou para organizar as malas muito próximo da data da viagem, e isso foi muito ruim, foi uma decisão péssima. A gente sabia que deveria ter organizado com mais antecedência, mas por uma série de fatores a gente ficou na casa que a gente morava até o dia de ir embora, a gente fazendo mudança também e ao mesmo tempo esperando a terminar de tirar alguns móveis da casa para poder montar a mala, a gente acabou deixando praticamente para o fim de semana, para a semana, né? Na verdade ficou pro último dia. A verdade e no último dia, no dia anterior, a gente estava montando mala, então... na verdade é que a gente enrolou muito para poder desfazer das nossas coisas. A gente ficou achando que, não, ainda tem tempo, e acabou que nos últimos dias tinha festa, a gente queria aproveitar o máximo de tempo com as nossas famílias, então a gente saiu bastante para ficar com eles, com os nossos pais, com os nossos amigos, irmãos. E aí isso atrapalhou muito na hora de desfazer das nossas coisas pessoais, de doar aquilo que era para doar, vender aquilo que era para vender. E isso é uma dica que a gente dá, né, de você tentar se organizar o quanto antes, começar a vender suas coisas assim que você comprar a passagem. Não deixa para a última hora porque vai apertar. A nossa sorte foi que a nossa família, no dia anterior, na verdade a noite anterior à viagem, foram para lá e a gente fez um mutirão de carregar coisas, de levar coisas embora da casa onde a gente morava. E graças a eles que deu tudo certo no outro dia. Ainda ficou algumas coisas lá que meu pai teve que voltar no outro dia para poder buscar, a gente já tinha ido embora, deixei a chave com ele. Mas é um conselho que a gente dá, né, para você que vai passar por esse processo aí, tentar se organizar melhor do que a gente organizou, né? Faça com antecedência e é fato, assim, se você, assim como a gente, for realmente trazer, não for pagar mais bagagens excedentes no trecho internacional, 32 quilos para cada pessoa é pouco espaço, é pouca coisa, você não consegue trazer muita coisa, você consegue trazer o básico, assim. A gente fez um limpa no guarda-roupa um tempo antes, fizemos de novo na semana anterior, a gente montou e aí teve que tirar coisa porque passava do peso, então dá para trazer, assim, o mínimo mesmo. Muita coisa que a gente achou que ia trazer, que ia caber dentro da bagagem, não coube e ficou lá para uma próxima ida ao Brasil a gente tentar trazer. Então se organizem bem e vejam o que é melhor para vocês. No nosso caso foi assim que a gente fez. Então agora fiquem aí os vídeos, né, do dia que a gente saiu de viagem e os vídeos do aeroporto e tudo mais. Então essas são as bagagens que nós levamos para o aeroporto, as 2 caixas grandes, a terceira caixa, e tá faltando aí uma malinha de mão também, que são 2 malas de mão. Bom dia, estamos aqui a caminho do aeroporto, hoje é dia 4 de maio, acabamos de sair de casa com os nossos gatos aqui atrás, dá para ver bem nossas malas e caixas ali na carroceria da estrada. E estamos indo para o aeroporto. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Fala aí, pessoal. A gente acabou de passar pelo raio-x aqui no aeroporto de Goiânia. A gente despediu da família, não foi fácil, a gente está se recuperando agora. Abraçamos todo mundo, dizemos que amamos todo mundo e isso é muito importante. E agora a gente está aqui aguardando o embarque, está próximo já de começar o embarque. A gente passou pelo raio-x com os gatos,
tivemos que tirar eles, né, da kennelzinha para poder passar. Foi de boa, os gatos até surpreenderam um pouco. Ficaram mais tranquilos? Ficaram até tranquilos, assim. Não estão miando muito, já miaram mais, agora estão mais calmos. Acho que estão aguardando para ver o que vai acontecer. E é isso. A gente vai tentar registrar mais ainda quando a gente chegar em São Paulo. Então agora a gente sai de Goiânia, vai para São Paulo. Chega em São Paulo 1h30 mais ou menos. E nosso embarque em São Paulo nosso voo, né? Sai de São Paulo às 9 horas, está previsto 9h05. Vamos passar a tarde. Então, hoje é a tarde de castigo lá em São Paulo. É isso. Olha os gatos. Desembarcamos em Guarulhos. Agora a gente está tentando reorganizar nossas caixas, que a gente, né, tem 32 quilos com o internacional e no voo nacional a gente tinha 23. A gente distribuiu em 3 caixas para conseguir utilizar a franquia de 32 cada. A gente está aqui no meio do aeroporto usando as caixas. Glamour. Então, depois que chegamos ali em Guarulhos e organizamos as malas, restou a gente ficar um tempinho com os gatos no banheiro. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo dos pets. E aí a gente almoçou depois disso, ali no saguão do aeroporto mesmo. E a gente caminhou até o Terminal 3, na altura do portão G, onde fica a Air Canada. Ali a gente fez o despacho da mala, né, das 2 caixas na verdade. A gente chegou ali por volta das 16h30, já tinha uma fila até considerável de pessoas. A gente aguardou, logo eles abriram ali o drop da bagagem. Eles conferiram o peso das caixas, né? E aí eles pedem pra gente, como é caixa de papelão, eles pedem pra gente despachar numa outra porta especializada para itens mais sensíveis. Então as caixas não seguem naquela esteira lá que a gente vê as malas saindo. Então eles conferem toda a documentação, conferiram a documentação dos gatos, colocaram adesivos ali na caixa, nos entregaram os bilhetes e mandaram a gente despachar a caixa lá nesse portão, que é lá do lado. Então a gente carregou as caixas até lá, colocamos numa esteira e dali pra frente a gente não viu mais as caixas. A mulher explicou pra gente que é uma esteira para bagagens frágeis mesmo, né? Como a caixa é um pouco mais frágil do que uma bagagem ali, então eles pedem para despachar nessa esteira para não ter nenhum tipo de... para não danificar, né? E de fato as caixas chegaram inteirinhas sem nenhum tipo de problema. Após isso a gente foi para a parte ali de raio-x pela Polícia Federal, né? Da parte de embarque internacional. A gente passou pelo raio-x, aí novamente no raio-x da parte internacional a gente precisa tirar os gatos da kennel, passar com eles segurando assim a frente do corpo, depois a gente volta eles para dentro da kennel e aí passa pela Polícia Federal, que só vai conferir o passaporte. E aí a gente já estava ali na parte de embarque internacional, fomos lá para o nosso portão ali, eles falaram para a gente ficar atento ao portão, que ele poderia mudar. Não chegou a mudar o nosso portão, né? Então desde o começo foi o mesmo portão. A gente sentou e ficou aguardando, nos restou esperar ali, acho que a gente ficou aí algo em torno de umas 2 horas, né? Praticamente 2 horas ali esperando. Quase 3, né, na verdade. Quase 3 horas esperando o momento de entrar no avião. Na hora que veio a chamada lá de embarque liberado, a gente entrou, sentamos ali nos nossos assentos, né? E a gente notou, até uma curiosidade que a gente não sabia, a gente imaginava que o avião internacional, por ele ser maior em quantidade de pessoas, também tinha um espaço maior, e a gente descobriu que não. O espaço é o mesmo. É imperceptível, é muito pequeno. O espaço é o mesmo, assim. E, bom, a viagem foi tranquila, né? O voo não atrasou, o voo saiu no horário. Os gatos foram nos nossos pés, a gente coloca a mala de mão ali no bagageiro e os gatos vão nos nossos pés. Isso é um problema porque, no caso da kennel dos nossos animais, ela ocupa todo o espaço de onde a gente põe o pé. Então a gente não consegue esticar o pé em momento algum da viagem. Então, 10 horas de voo com as pernas dobradas. Faz doer muito o joelho. Não sou tão alto assim, mas para mim fica muito apertado. Eu senti muita dor no joelho, muita dor nas pernas por conta disso.
Chegou um momento da viagem que eu achava que não ia acabar mais, porque eu não conseguia dormir, porque às vezes eu cochilava e eu estava muito cansado, então, aí o corpo meio que desligava, eu dormia, mas acordava com muita dor no joelho, aí eu tinha que levantar, esticar as pernas, eu ia até o banheiro, dava uma esticada, dava uma espreguiçada, assim. Mas foi um voo muito longo para mim. Eu sei que se às vezes os gatos não estivessem ali nos meus pés, eu esticando ali, eu poderia dormir tranquilamente ali o voo, praticamente quase todo. Mas isso aí atrapalhou um pouco, né, na hora do voo em si. Eu digo que atrapalhou bastante, na verdade, né? A gente decidiu, né, entraríamos novamente, com certeza, os nossos gatos, nunca foi uma possibilidade de eles não virem. Mas falando da viagem, 10 horas é cansativo, é muito cansativo você não conseguir esticar a perna. Eu precisei levantar várias vezes também, teve uma hora que o joelho ele chegava, sei lá, a dar choque, porque você fica o tempo inteiro ali com a perna dobrada e é muito desconfortável, é muito tempo, né? Mesmo que você queira dormir, a gente acaba não conseguindo dormir. Tem gente, a gente teve a pessoa que 3 lugares, a pessoa que foi do nosso lado, acho que dormiu boa parte da viagem. A gente não consegue relaxar por conta disso. É tranquilo, não tendo turbulência, foi um voo tranquilo, praticamente não teve turbulência, então eu conseguia ficar em pé, ficar um período ali no corredor, como o Thais falou, ir no banheiro, voltar, e às vezes até ficar parado. Teve uma hora que eu fiquei parada ali em pé no corredor mesmo, para poder ficar com as pernas esticadas. Durante o voo são servidas 2 refeições, uma janta, né, e outra no café da manhã. No caso a gente tem um videozinho aí no momento da janta. Fala aí, pessoal, a gente está agora no voo de Guarulhos para Montreal. Estão servindo a janta, vou mostrar para vocês. Tem a opção de frango e pasta, macarrão, a gente pediu macarrão. Acompanha também um grão de bico com milho, um pãozinho francês. Bom, a outra refeição foi o café da manhã, foi um pãozinho ali com queijo, não lembro se veio umas frutinhas também pra gente comer. Eles dão a opção, né, pra você escolher também, a opção era omelete ou panqueca. Isso. A gente acabou escolhendo a panqueca. Panqueca. Aí vem o pão, vem umas frutas. Não é muito boa, inclusive. Na verdade, sim, refeição de avião, não é nada, nem a janta, nem o café da manhã, nada muito, nossa, surpreendente, é só para você passar aquele período mesmo. Mas não é assim a refeição mais gostosa que você vai comer, né? Dá para você comer, passar ali à noite, comer de manhã, mas não é nenhuma refeição 5 estrelas, não. Bom, falando agora sobre a chegada em Montreal, o avião aterrissou em Montreal, era por volta das 6 da manhã, no horário aqui de Quebec. A saída foi tranquila, no momento ali da imigração a gente foi seguindo o fluxo, né? Então, seguindo o fluxo, eles perguntam se a gente vai fazer conexão ou se a gente vai para os Estados Unidos. Aí no nosso caso a gente falou que ia ficar, eles orientaram a gente a seguir o fluxo ali de pessoas. A gente chega nos guichês, nos totens, né? Ali no totem você pode selecionar a linguagem que você quer fazer o procedimento, tem português, então nós escolhemos português, pede para escanear os passaportes, ali a página do passaporte, ele já identifica a gente no momento ali que escaneia. Faz algumas perguntas, se a gente o que a gente está trazendo, que tipo de coisa que vem na nossa bagagem e se a gente está trazendo animais. Então, no nosso caso, a gente coloca que está trazendo animais vivos, né? Outra pergunta que fala ali é a quantidade de dias que a gente vai ficar. Aí na hora ali eu nem sabia, porque o nosso visto é de 3 anos, né? E aí eu fiquei na dúvida, em dias, quantos dias que eu coloco aqui, né? Fazer a conta aqui na hora, tá? Aí eu chamei ali o fiscal, ele me ajudou, falou a quantidade de dias, eu coloquei lá na hora. Ele fez uma conta bem simples, ele já sabe de cabeça, na 365 verdade. por 3, né? Só confirmou. Ele já sabia de cabeça, na verdade, ele falou. Eu não quis fazer isso porque eu não sabia, tipo, tem que ser a partir de hoje, não a partir da data do visto e tal. Então, ele só me falou a quantidade de dias, eu coloquei lá, aí sai um cupomzinho ali com o nosso rosto e tal, com alguns dados. Então, com o cupomzinho, a gente passa pelo primeiro atendimento ali dos fiscais, eles vão direcionar a gente para qual sala de imigração a gente deve seguir. No nosso caso foi para a sala 1, e ali tem os guichês, né, da imigração em si. O primeiro guarda ali, o primeiro fiscal, ele pergunta qual o objetivo da nossa viagem. A gente falou que é trabalho, aí ele dá uma senha, a senha logo foi chamada.
E aí, basicamente, ele pediu o nosso passaporte. Eu já entreguei o passaporte com aquela carta que vem lá do IRCC, né? A carta para a gente apresentar lá na alfândega. Então, eu já entreguei os 2 passaportes com as 2 cartas. A gente, né, tinha uma pasta com todos os documentos e tal. Inclusive, a empresa que me contratou passou um checklist de documentos que eu deveria levar em mãos ali, caso o fiscal pedisse, né? Mas não precisou de nada disso. Ele olhou o passaporte, viu ali o visto, confrontou ali com essa cartinha e já imprimiu o permit de work permit, né, na verdade, o permit de trabalho. E daí a gente saiu dali. Ele falou que a gente deveria passar na parte aduana, né? Ele fez a primeira etapa do Thales, depois fez a minha, a mesma coisa. A única coisa que ele pede pra gente é depois que ele imprime o documento pra gente conferir, isso é importante. Você verificar se seu nome está correto, a data de nascimento está correta, se as 2 informações estão corretas. Se a data de expiração, né, ali do seu permit de expiração, da sua permissão de trabalho também está correta, de acordo com o visto do seu passaporte, é importante você conferir tudo isso, porque pode ser que às vezes digita errado, sabe informação, então tem que ser corrigido ali na hora. Depois, para você perceber só depois para mudar, pode te dar muita dor de cabeça. Exatamente. Aí uma das dicas que a empresa deu era de justamente conferir, né, no meu caso que estou com o visto fechado, verificar a cidade e o nome da empresa que sai ali no meu permit de trabalho. No meu caso, verificar se estava o visto aberto e as demais informações. Como o Tassi falou, ele não fez mais nenhuma pergunta, ele só pegou os documentos, preencheu o documento e pediu para a gente confirmar para ele se estava tudo correto, se estava tudo certo. E a gente confirmando, tudo ok. Isso, aí a gente saiu, foi em direção à aduana, a gente nesse meio do caminho, a gente pegou as nossas caixas, né? Então a gente pegou as caixas, elas já estavam paradas lá na esteira, num lugar até diferente também, por ser caixa. Aí a gente pegou, colocamos nos carrinhos e passamos lá pela aduana ali, onde o fiscal pede os documentos para ver dos gatos, né? Pede os documentos, carteira de vacinação, e deu uma olhada neles e liberou a gente. E aí nisso o Felipe já estava ali de fora, o Felipe da Separti Quebec, a gente contratou ele para fazer tanto o serviço de house quanto a parte de busca de buscar a gente, né, o transfer, né, buscar a gente no aeroporto, trazer até Quebec. E foi assim, ele já estava ali de fora esperando a gente entrou no carro com ele e fizemos uma viagem de Montreal até Quebec ali em cerca de 3 horas. Você perguntou pra gente, a gente fez uma pausa ali no meio do caminho para poder comer alguma coisa também, né? Nosso primeiro contato com o Tim Hortons. Então a gente parou ali, já treinamos ali um pouquinho mais o francês, fazer um pedido e viemos até aqui, né, vontade de até Quebec, ali conversando com o Felipe, fomos muito bem recepcionados, né, foi falando um pouquinho também da história dele, enfim, da experiência dele aqui com a cidade e finalmente chegamos na cidade de Quebec. É isso aí, aí tem um vídeo da gente chegando aqui no apartamento. O arquivo aí, ó. Eu acho que é. Vai, vira pra direita e volta a chave. Aí, agora abriu. Boa. Bienvenue chez vous. Sem as coisas é bem maior, né? Então, gente, o que a gente pode falar, né? É uma viagem que a gente esperou por muito tempo. É cansativa, tá? São 2 dias aí, você passa na rua praticamente 24 horas. Não, são mais de 24 horas. Mais de 24 horas, né? Do horário que a gente saiu de casa até a gente chegar aqui no apartamento, são mais de 24 horas, é muito cansativo, é um misto de sentimentos, assim, despedir da família é muito difícil, a não ser que você já more longe da sua família, já tenha feito esse processo, mas pra gente que ainda morava na mesma cidade, via os nossos pais com frequência, foi muito difícil, então foi uma questão também, né? Até brinquei com o Thales ali no aeroporto, é uma expectativa e realidade. A gente esperava, e de fato a gente estava muito animado, mas eu acho que a gente esperava muito essa animação, né? E de fato quando você despede ali da família, que você vai fazendo todo o trajeto, quando você sai do Brasil, tem uma outra carga, assim, tem um outro peso, né? Você começa a sentir ali o peso da escolha que você fez, a responsabilidade, o medo, né? Muitos questionamentos. Então, é uma viagem importante,
cansativa, mas também boa de se fazer. Sim. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso relato da nossa viagem, né, aqui pro Quebec. Se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui o nosso arroba, @CentralNorte, também tem um link aqui na descrição do vídeo. Segue a gente lá, agora a gente está postando bem mais coisas, que a gente está aqui em Quebec, né? Então todo dia a gente sai para resolver alguma coisa, a gente acaba postando o nosso dia a dia aqui para buscar algum móvel, para resolver alguma documentação. E é isso, então segue a gente, não deixa de seguir a gente lá no Instagram também. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui, ou que a gente não foi tão claro, deixa aqui nos comentários, que a gente faz um vídeo depois respondendo, ou mesmo a gente pode postar lá no Instagram também. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.